para essa adaptação. Diferente do Vitor Pereira no Flamengo, que ele chega querendo mudar tudo. Pelo contrário, o Fernando Lázaro, inteligentemente, ele traz o grupo, faz um ambiente leve, coloca os jogadores nas funções que eles gostam, que eles exercem melhor, isso é falado pelos atletas. Por isso que eu, particularmente, fico muito decepcionado com essa desclassificação do Corinthians, porque eu, nos programas, fiz vários com o Fábio, fiz um também com o Renatinho lá no nosso UFC, e eu tenho apontado o elenco do Corinthians como um dos melhores. Uhum. Eu acho o elenco hoje do Corinthians muito bom, que pode disputar qualquer título. Ah, vai brigar em todos, ganhar todos? Não. Aí, calma aí. Acho que nenhum clube a gente pode falar que dá para ganhar todos. Por mais que o Palmeiras tenha já um trabalho maravilhoso, o Atlético está com o elenco muito bom, o Flamengo vai ter que se reconstruir todo. Mas, principalmente falando do Palmeiras, até que o Palmeiras ganhar todos os campeonatos, é difícil. Agora, que o Corinthians tem elenco para brigar no Brasileiro? Tem. Ah, se estiver muito bem na Libertadores, às vezes vai ter que poupar um jogador aqui e ali, aí pode cair o nível na competição que ele acabe poupando. Mas se ele for a Vera, com o time que tem, com as peças que ele tem para repor, na minha opinião, esse elenco do Corinthians briga. Vou a Vera na Libertadores? Dá para brigar, para ganhar. Ah, vou na Copa do Brasil? Então é na Copa do Brasil? Vai, tem condição. Aí, para mim, eu tô te falando, eu acho vergonhoso essa desclassificação dentro de casa, com todo o respeito ao Ituano, mas o Renatinho falou, estava brigando para não cair na competição. É que o Santos só era empatar. Se o Santos empata, ele que classifica, o Ituano ia ficar ali com problema no grupo, poderia não classificar. Se o Santos ganha, então, aí assim, eu achava que hoje era aquele jogo para o Corinthians vencer bem, até sem o Renato Augusto para mostrar, olha, o elenco tá bem, o Renato faz muita falta, mas olha, ganha um jogo em casa com a sua torcida, força pro Lázaro, que é bom treinador, acho que eu tô com o Renatinho, não tem que tirar ninguém não. Agora, eu tô falando do jogo, da desclassificação, péssimo. Sim. É um vexame não classificar para as semifinais. Agora, seguir o trabalho, se reerguer, o torcedor tá triste, tá chateado, mas não adianta agora ir para protestar, para pichar muro, aí não. Apoia porque eu acho um elenco muito bom. Eu tô decepcionado com o jogo de hoje, com não classificar hoje. Mas vocês acham que vai ter pressão nesse sentido da torcida? Acho que a torcida está compreendendo o momento time, Renato, ou não? Ou uma derrota desse tamanho faz as coisas mudarem no Corinthians? Então, eu tô criando até o argumento que eu já falo há muito tempo. Que assim, obviamente que o estadual a gente sempre brinca, né? Que ganhou, não fez mais que obrigação, perdeu, derruba. Dá barulho, eu, pelo menos, e eu acho que várias pessoas também concordam, eu olho para o estadual hoje muito, ainda mais para clubes como o que o Neuzinho falou, que o Corinthians tem investimento para brigar por coisas grandes na temporada. Tem um bom elenco. Eu vejo o estadual muito como algo preparatório. Sim, uma pré-temporada. Principalmente a primeira fase, que ela é arrastada. Sim. O que eu busco observar no estadual? E eu não estou falando só do Corinthians, se o Corinthians tivesse passado ou não, se o Palmeiras não tivesse passado ontem, o Flamengo, se não passado o Vasco, enfim. O Flamengo, a situação é outra, porque o Flamengo entrou num turbilhão maluco. Porque você tem um acumulado, de uma temporada típica também, né? Que eu nunca vi tanta decisão em tão pouco tempo. Mas eu olho muito para o estadual para você ver o norte. Não é estar ganhando, estar perdendo. Não, esse time está se desenvolvendo, esse time está melhorando. Aí eu faço essa pergunta sobre o Corinthians. Para mim, o Corinthians estava melhorando. Ele não precisa recalcular a rota. É isso. Eu acho que ele tem muitas coisas para acertar. Tá. Essa questão das transições hoje ficou muito claro. A questão de fora de casa, o Corinthians não ser um time que tem punch. Hoje, o primeiro tempo do Corinthians hoje parecia um primeiro tempo jogando fora de casa. Onde o time não conseguiu ser contundente, ser agressivo, não conseguiu ganhar muitos duelos físicos. Então, tudo isso o Corinthians precisa melhorar. Agora, você pensar que esse trabalho tem um norte, esse trabalho, eu acho que todo mundo falava isso. Estava muito claro para todo mundo. Com oscilações, com problemas, como eu estou colocando. Mas eu acho que se a gente olhar, eu olho para estadual sim, e para qualquer clube. Para qualquer clube, claro, do tamanho do Corinthians, times que têm uma capacidade de fazer coisas maiores na temporada. Eu acho que tem um norte, a derrota é pesadíssima,
Realmente, você não pode perder para o Ituano, depois de ter feito 12 pontos no Paulista. Mas eu acho que no próprio segundo tempo, hoje, a gente consegue ver coisas boas. Sim. A gente vê um primeiro tempo. E hoje o jogo divide muito isso. O que é o Corinthians de 2023? Um primeiro tempo com um problema muito claro que o time vem tendo durante a temporada. E um segundo tempo que aí sim, um segundo tempo de Corinthians à Neoquímica. Que é um Corinthians espremendo o adversário, criando situações. E aí a bola não entrou, como a gente fala, tem dia que é noite. Tem dia que é noite. Deixa eu chamar a Lili lá, Fábio, só para a gente ver como é que está o ambiente, então, na Neoquímica Arena, como é que foi a repercussão ali, né, aquela primeira sensação da torcida depois da eliminação, se é temporada ou não. O torcedor não engoliu uma derrota em casa, uma eliminação em casa para o Ituano, hein, Lili? Bruno, boa noite para você, aos amigos aí do estúdio, ao fã de esporte. Eu posso te dizer que o clima aqui na Neoquímica Arena é de velório, tá? Então o torcedor estava muito confiante em conseguir passar nos pênaltis, teve todo aquele sufoco durante o jogo, mas estava confiante. E no final da partida, no final das cobranças, né, com a classificação do Ituano, a gente não via torcedor vaiando o time. Mas algumas reclamações aqui e ali, alguns chegaram a falar de diretoria, citaram o Fernando Lázaro, mas isso é uma minoria, porque a torcida mesmo saiu muito chateada, né? Eu vi também os torcedores muito descontentes com a cobrança do Fagner, dizendo que ele não tem mais condições psicológicas de cobrar um pênalti por conta de todos. Ele errou, né, anteriormente, então por isso os torcedores ficaram chateados com isso, saíram em silêncio da Neoquímica Arena. Eu estou agora aqui na zona mista aguardando para ver qual jogador deve passar por aqui para falar com a imprensa dessa amarga eliminação do Corinthians em uma Neoquímica Arena com quase 44 mil torcedores. Foi uma festa muito bonita desde o início da tarde, a nossa equipe chegou aqui, então o torcedor estava muito confiante, tinha uma minoria ali de torcedores do Galo de Itu que também estavam fazendo a festa e agora, claro, no final eles tomaram de conta, cantando o tempo todo, porque a torcida corintiana saiu realmente muito chateada. Então, só para a gente relembrar, o Corinthians em 2019 passou pela Ferroviária, nos pênaltis também, aqui na Neoquímica Arena. No ano passado, passou pelo Guarani nas cobranças de pênaltis, mas hoje, né, eliminado pelo Ituano com a Neoquímica Arena lotada. Então é isso, Bruno. Eu tô por aqui, daqui a pouco os jogadores começam a passar e eu chamo vocês aí do estúdio para ouvir o que eles têm a dizer sobre essa amarga eliminação. Lili, você volta assim porque a gente quer ver o que o torcedor por aí tá comentando também, claro, o ambiente entre os jogadores. Eu tô vendo, claro, nas redes sociais, a gente tá aqui dentro do estúdio, então o termômetro que a gente tem nesse momento é a rede social, né? Eu tô vendo uma tuitada aqui do Vessone, o nosso colega Rodrigo Vessone, que escreve para o portal Meu Timão também, e ele classifica aqui como um vexame histórico. Uma semana cheia de trabalho, 10 titulares em campo, no seu estádio, com a sua torcida, contra um time que luta para não cair. Aí ele põe essa questão do vexame histórico. É o sentimento do Vessone e dos torcedores também, porque é um vexame, né? Pelo elenco do Corinthians, pelo momento dos dois times e principalmente pelo Corinthians jogar dentro da sua casa. E a gente sabe como o Corinthians dentro da sua casa ele é mais forte do que jogos que o Corinthians faz fora. Eu ia pontuar com você, Bruno, que eu achei que no primeiro tempo, a gente falando do jogo, aí sim eu acho que o Corinthians achou que ia ganhar de qualquer jeito, sabe? Eu acho que o Corinthians imaginou o primeiro tempo. O Corinthians foi em campo do mesmo jeito que eu vim aqui pro estúdio. Porque cada jogo que a gente vem... E hoje eu vim assim, hoje exatamente. Ainda encontrei com o Tuca, o nosso colega, que falou, Tuca, hoje não tem erro para nós, né? Ele não, vai ser tranquilo, tal. É isso, porque assim, o Corinthians, os jogadores imaginam, né, eu vou falar isso dentro do campo, não vou falar como treinador, porque o treinador ele passa as instruções, ele motiva o time para vencer, mas dentro do campo parecia um Corinthians que se olhava maior do que o adversário e imaginava que iria vencer o jogo de uma forma tranquila, como a gente está falando aqui durante, 20 minutos de programa já. Então, assim, a bola dividida não era aquela bola dividida com o pé mais firme. Então, o Corinthians perdeu muitas bolas divididas no primeiro tempo. A recomposição, como o Renatinho falou, era mais lenta. Então, assim, o Corinthians se lançava à frente e aí o Ituano roubava a bola, saía em contra-ataque. E aí você percebia essa retomada também de posicionamento um pouco mais lento. Então, assim, um primeiro tempo em que o Corinthians perdeu na intensidade e, na minha opinião, por imaginar que seria um jogo tranquilo. E aí eu concordo plenamente com o que o Renato falou.
você dá confiança, o adversário sai na frente, sofre um adversário gol. que escapou do rebaixamento e enfiou 3 Exatamente. no Santos no último jogo. Não tem nada a perder ali. E vem grandão. Aqui eu vou me E ficou divertir. pouco tempo É o jogo no da segundo vida. tempo, Não né? é? É o jogo da vida. E a bola não entrou. Bruno, a gente vai falar, a gente vai pontuar, porque hoje é difícil você... Porque hoje é difícil você... que nem a gente viu que a Lili falou da insatisfação dos torcedores, né? Então, assim, muito pouco com relação ao Fernando Lázaro, porque ao início o Corinthians vinha jogando bem, pegou todo mundo de surpresa, mas onde as pessoas, os torcedores do Corinthians vão se apegar? Poxa, o Fagner não pode mais bater pênalti, sabe? Pô, é o segundo pênalti que ele perde. Ele perdeu contra isso, o Flamengo, é isso. né? Então, são lances isolados, e só os grandes, o Fábio Santos. O Gil, o Fábio Santos e o Gil. E o Cássio no gol. Exatamente. Então, assim, eu acho que não tem como você colocar o dedo e apontar algo que você consiga ter fundamento para pressionar, sabe? A gente falou um pouco do Flamengo. O Flamengo, você pode direcionar o dedo, porque é um tempo, são várias derrotas consecutivas, algumas delas cria aquele sentimento, de novo, a gente vai perder de novo. Você vê o time espaçado. Coletivamente. O Corinthians hoje foi uma surpresa. Então, assim, o que a Lili passou pra gente de sentimento é o que a gente O corintiano ficou surpreso. É isso, surpresa. Então, assim, aquela sensação de abaixa a cabeça e sai. Não tem nem força para protestar, porque era algo que se imaginava um resultado bem mais tranquilo. O Corinthians, no segundo tempo, teve uma chance, uma bola na trave do Yuri Alberto cara a cara, esse lance do Fausto Vera que o Gil ajeitou, um chute que passou muito próximo do Juliano, nas penalidades. Uma bola cruzada pelo Roger Guedes que passa isso, na frente do gol então, assim, também. você não consegue ter uma revolta. Existe um sentimento de velório, de frustração, enfim, de decepção, né? E eu queria só, assim, com relação a essa palavra velório, porque eu vi a entrevista do treinador do Ituano, né? E ele fala que ele tinha 30 dias de trabalho, Bruno, e quando ele chega, ele passa pelo episódio do falecimento do goleiro do Ituano. Então, assim, só para falar... Que acabou passando por um momento mais complicado que eu acho como atleta, que é perder um companheiro, né? E não é, como foi falado na entrevista, não é perder para um outro clube, para uma saída. Não. É um jogador, um companheiro seu que faleceu. Então, assim, você lidar com isso também no lado emocional, né? Então, assim, trabalhar o emocional e mesmo assim ter que jogar, ter que competir. Então, isso, imagina o processo que é. Então, assim, a gente olha hoje a decepção do Corinthians, mas também olha para o vestiário do Ituano, sabe? Que fala, pô, rapaziada, pelo acho que é Jean o nome dele. Sabe, o que pode ser falado no vestiário com relação à entrega, à homenagem, né, a um companheiro de trabalho. Então, é uma vitória que para o Corinthians é muito dolorida, eu queria só falar isso, mas para o Ituano tem um valor muito especial, porque era um time que se olhava como... Giancarlo, é isso. Se olhava para um rebaixamento, que passou por um episódio triste demais, que é a perca de um companheiro, o falecimento de um companheiro, e mesmo assim teve condições e forças de enfrentar o Corinthians da sua maneira, de igual para igual, e sair com uma classificação histórica para ele. A gente já vai ver os números aí do Corinthians com o Renato Augusto, sem Renato Augusto, também do Lázaro. Antes, sozinho, eu queria que você avaliasse essa questão do Corinthians ter entrado assim, talvez desconcentrado. Eu não sei se é desconcentração, se é relaxado, se é menosprezo, o que é que o Corinthians demorou assim para perceber que era um jogo de mata-mata. Jogo mesmo único. Depois de ter visto nem mata-mata, de mata, né? Jogo único. Mesmo depois de ter visto o sufoco que o Palmeiras passou ontem. Né? Porque era um Palmeiras contra o São Bernardo, acho que como o Zinho falou, todo mundo até esperava aí uma o regulamento, né? por parte do São Bernardo. Segundo a melhor campanha da competição, pegou o melhor time do país. E ali você já imaginava que teria algo complicado para o Palmeiras. E teve. E assim, se o Palmeiras não entra para disputar toda a bola, também estava fora. É isso. Né? Agora, como é que os jogadores tão experientes quanto do Corinthians não percebem isso? Se é que realmente não perceberam também, Zinho? A gente não está falando de um time jovem, do time que acabou de ser montado. A gente está falando do Fagner, do Fábio Santos, do Cássio, do Gil, do próprio Roger Guedes, do Juliano, do Paulinho. Sim. O que acontece, hein, Zinho? Então, por isso vem a minha fala desde o início do programa. Eu classifico como uma derrota, um vexame, uma decepção, uma frustração, porque eu, que não sou corintiano, mas admiro muito o time que está em campo hoje, os jogadores que estão, coloco o Corinthians como favorito em disputas de títulos. Então, assim, imagina o torcedor corintiano. Se eu, como comentarista, até... fui muito rival do Corinthians, né, quando eu era atleta. Se eu estava acredito no Corinthians, elogio o time do Corinthians, elogio a postura do time do Corinthians, principalmente jogando em casa. O Corinthians tem dificuldade quando ele sai para jogar
fora de casa. Até que ganhou do São Paulo no Morumbi, ganhou um jogo aqui, um jogo ali, mas tem dificuldade. Agora, jogando na sua casa, na Arena, eu classifico como um dos times com mais capacidade de vencer quando joga nos seus domínios e dificilmente joga mal ou perde. Por isso, eu dava como... Assim, eu sou da bola há muito tempo, a gente sempre fica com o pé atrás. O Fábio, né, o Renatinho também é do meio, aí trabalhou em clube, sabe do que eu estou falando. A gente sempre fica com o pé atrás, tem que ter um respeito. Mas eu vou te falar, eu estava colocando o Corinthians já na semifinal. E para mim vem essa frustração e classifico como um vexame. Por tudo isso que está sendo falado. O elenco é melhor, os jogadores se preparam melhor, têm uma condição melhor de preparo. O Fábio Luciano trouxe problemas agora emocionais dentro do grupo do adversário. Lutou, se reergueu, se motivou para isso, mas, assim mesmo, no subconsciente fica o resquício dos problemas. E num momento de dificuldade no jogo, isso vem à flora. O Corinthians não. O Corinthians está vivendo um momento muito bom, em paz, com tranquilidade, com um ambiente maravilhoso. O Versoni, né, é o nosso companheiro aí, que colocou lá também os números, classificou como vexame também, né? Eu não estou falando para o restante da temporada, que eu acredito numa recuperação e acho que o Lázaro tem condições de manter o bom trabalho, porque ele é bom profissional. Eu estou classificando no jogo de hoje, analisando friamente a partida. Foi uma decepção, foi um vexame, porque jogou muito pouco e teve uma atitude muito ruim para um jogo decisivo para te levar à semifinal dentro de casa. E assim, não tem como dissociar, que tem esse ponto também que acho que você levantou e levantou bem, Zinho. Os jogadores, eles passaram aí 2, 3 meses dando alfinetada no Vitor Pereira. Quer dizer, você ficou mais preocupado em dar alfinetada no antigo treinador do que se concentrar no seu. Essa coisa de tirar sarro do Vitor Pereira, de dar risada do que o cara tá vivendo, isso tem que ser do torcedor. O cara que é torcedor, o cara vai lá pro carnaval fantasiado de sogra, faz meme na rede social, aí ele tá liberado. Agora, cara, quando você tá dando alfinetada, você tem que se garantir. Sim. E hoje o Corinthians não se garantiu nesse sentido, Fábio. Não é isso, Bruno. Assim, eu concordo com você, né? A preocupação seria dos jogadores no adversário. O que passou, passou, né? Em algum momento você pode fazer uma pontuação quando você for questionado sobre ambiente, né? E aí você tem o direito também, eu acho, de você opinar, de você falar o que era ruim, o que está acontecendo de novo, para que o time também melhore dentro do campo. Mas, Bruno, a gente vai olhar para muitas coisas agora, né? A gente vai olhar para muitas coisas e vai pontuar. Talvez né, tenha essa questão, o jogador tinha que se preocupar mais no seu trabalho, esquecer um pouco mais do Vitor Pereira. Mas eu acho que com relação ao jogo de hoje, é muito em cima do que o Renatinho falou. O que a gente está falando, foi um primeiro tempo muito moroso, né, de baixa intensidade, de você se colocar como favorito mesmo e trazer para o adversário mais confiança. Então, assim, talvez o Ituano, na preleção, quando ele chega na arena, vê a arena cheia, ele vai falar, bom, acho que foi legal tudo que a gente passou até agora, né? Mas o Corinthians é favorito, vai ser um jogo muito complicado, se a gente vier a perder, parabéns a todos. E aí você vai dando armas para o adversário para acreditar. Sim. Foi isso que o Corinthians fez no primeiro tempo. Ele deu armas para o Ituano acreditar que era possível. Então, assim, bom, não é esse bicho de 7 cabeças. Os caras estão dando espaço para a gente no contra-ataque. Eles estão com a posse de bola, mas não estão agredindo tanto. Então, foi dando confiança para um adversário tecnicamente inferior. E agora, Bruno, esses jogadores, durante essa semana principalmente, eles vão pagar esse preço. Vão ser questionados se houve falta de concentração. Vão ser pressionados também com relação ao Vitor Pereira, porque né, com o Vitor Pereira o Corinthians, felizmente ou infelizmente, chegou em decisões. E o Corinthians foi finalista da Copa do Brasil. Então é um preço que eles vão pagar e faz parte do pacote, né? Como foi para o Flamengo, como é para o Flamengo esse momento, para o Corinthians também. É um time que é muito pressionado pelo torcedor e pela imprensa e vai ser uma semana complicada, porque eu também concordo com o Zinho. A gente respeita demais esses jogadores. Até aqui era uma campanha bacana do Corinthians. O ano de 2023
estava se apresentando como um ano positivo, mas hoje, a questão do jogo de hoje contra o Ituano é um vexame que vai ficar marcado na história do clube. Vamos ouvir o técnico do Ituano, Gilmar Dalpozo. Daqui a pouco tem, claro, o Fernando Lázaro, tá? E a gente tem até números desse Corinthians com o Fernando Lázaro pra gente ver. Mas antes, o técnico, então, do time classificado na Neoquímica Arena, fala aqui no Sport Center. Vamos lá. Um ajuste mental para esses atletas e uma das conversas que nós tivemos com os atletas, construímos juntamente com os atletas, a gente conseguiu reverter um quadro que estava bem difícil. E esses atletas, eles mostraram que não tem limite. Eles estão me mostrando que não tem limite por tudo que aconteceu nesses 10 dias. Agora, o crescimento da equipe com a sua chegada, né? A gente percebia isso no começo também. Ainda você ali na beira do gramado também, procurando algo, conhecendo melhor os jogadores. Essa semana foi a mais importante aí na sua chegada aqui no clube? Foi uma semana cheia que a gente deu. Nós conseguimos recuperar os atletas pela sequência dura e viagem, logística, mas conseguimos, com muita convicção, repetir os nossos conceitos, as nossas ideias. E nós fizemos um jogo aqui, o primeiro tempo, muito bom contra o Corinthians. A gente mudou um pouquinho, fez uma pressão mais média e baixa, dando a bola para os dois zagueiros do Corinthians e tirando principalmente o lado de campo, que é muito forte, e o Corinthians povoava no meio campo. Então a gente procurou povoar também aquele meio campo, neutralizando as ações do Corinthians, não estava tendo infiltração. E os primeiros 2 lances, claro, de gol foi do Ituano, com Barros e com Perso, que o Cássio fez 2 boas defesas. E depois teve o gol do Raí, uma finalização, ele foi muito feliz na finalização dele, é um fundamento que ele treina muito. Ainda no primeiro tempo nós tomamos o gol, e aí no segundo tempo a gente mudou um pouquinho a postura, porque essa semana a gente perdeu 3 jogadores importantes do ataque. O Rafael Silva, por lesão, o Iago, que deu um problema contratual e hoje ele estava concentrado e ele não viajou, e o Maia também, que chegou na hora do aquecimento e eu ia colocar ele. Então nós tivemos dificuldade naquele setor de ataque e aí a gente sofreu um pouquinho. Mas a gente manteve controlado o jogo. Teve, eu acho que uma situação o Corinthians teve no segundo tempo, clara de gol, mas mereceu. E depois dos pênaltis a gente trabalhou muito, estudou muito o adversário e aí foi ótima a nossa classificação. O Gilmar Dalpozo, técnico do Ituano, e a gente tem números, então, do Corinthians, do Fernando Lázaro. Então, desde a estreia do novo treinador, já são 13 jogos, Renato. 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 60%. Tem aí uma média de um gol e meio, por jogo, a média de gols sofridos de 0,8 gol. E aí a eliminação, claro, neste Paulistão de 2023. Vamos imaginar, então, em uma pré-temporada competitiva. Nesse momento, qual é o saldo, Renato? O saldo, eu acho que ele é mais bom do que ruim. No geral, é um trabalho que tem uma ideia. Eu acho que o Fernando foi muito inteligente A temporada continua sendo promissora, mesmo com essa eliminação pro Ituano em casa? Os problemas que a gente viu hoje são os problemas da temporada. Tá. Eu acho que hoje não aconteceu. Hoje o melhor momento do Corinthians no jogo foi apareceram as coisas boas do Corinthians da temporada. E os piores momentos no jogo, primeiro tempo, que eu concordo muito com o Dalpozo, o primeiro tempo do Ituano foi um primeiro tempo até de vitória, realmente. Melhor do que o Corinthians. Foi melhor que o Corinthians, chegou, foi muito mais assertivo. Quando tinha a bola, nos poucos momentos, era vertical, era contundente, chegava com muita gente. Agora, é um trabalho que ele... Destaco muito a questão do Fernando entender as individualidades dos atletas. Eu acho que o que ele fez ali com o Roger Guedes e com o Yuri Alberto, como eles até agora tem sido um bom ano dessa dupla de ataque. Eles têm ido muito bem. O fato do Fagner voltar a jogar bem. O Fagner erra de novo um pênalti hoje. Saiu marcado na temporada passada por conta do pênalti contra o Flamengo. Mas é um Fagner já mais perto do Fagner que a gente realmente... pega aí na última década que ele jogou melhor, a questão do Rony, de ele ter achado o Juliano, mais uma vez jogando como um segundo volante, e o Juliano fez um bom jogo hoje. Então tem coisas boas. Obviamente que tem problemas, que a margem de análise em cima do Fernando, treinador, é muito pequena. O amigo também vai perguntar, você acha que... Mas aí você acredita, você acha que vai? Cara, eu sei que o Fernando é um cara extremamente capacitado. É um cara que trabalha muito, é um cara que está no Corinthians há muito tempo, que tem condições. Isso é garantia de alguma coisa? Não é. A margem de análise que a gente tem no trabalho dele é muito pouca.
Muita gente veio me perguntar assim, quando o Corinthians acertou com ele, pô, vamos fazer uma análise sobre o modelo de jogo do Fernando, o que ele pensa? Eu falei, não tem, ele não teve time. Pouco, né? Ele nunca treinou um time pra gente ver o que são as ideias dele, o que é a identidade de um time treinado pelo Fernando Laso. A gente vê realmente um time ofensivamente muito móvel, com adaptações táticas e variações para tentar encaixar dentro dos adversários. Agora, para mim, esse é um problema. Eu acho o elenco do Corinthians bom. Para mim, o que pega sempre é a questão de energia. Para mim, é um elenco, quando joga fora de casa, onde o jogo é mais físico, mais brigado, mais duelado. E o Ituano fez isso no primeiro tempo hoje. Fez um jogo carne de pescoço, pegando, enchendo o saco. E nisso, o Corinthians, para mim, foi abaixo, de novo. Acho que, fisicamente, o Corinthians é um time ainda que precisa de mais equilíbrio. Tanto que esse Corinthians melhora na temporada passada, quando ele tem Fausto Vera e o Yuri chegando. Porque aí você dá gás, dá energia. O Yuri, além dos gols, é um cara que pressiona muito, que enche muito saco. O Vera é um cara de imposição também. Então, é um Corinthians, para mim, nesse quesito. Às vezes, no duelo, precisa ser um pouco mais contundente. Transição. Se você for olhar, qual que é o jogador mais agudo hoje do Corinthians que entrou jogando? O Adson. O Adson, E o Adson não é necessariamente um ponta. O Adson é um cara que joga pelo lado e vem por dentro para organizar. O Fagner talvez seja o cara com mais capacidade de chegar. O Fagner já tem 30 e poucos anos. Ah, mas se o Corinthians está sentindo isso no começo da temporada, isso não pode ser pior lá para a temporada passada mostrou isso. E a gente fica falando muito. No primeiro turno do Brasileiro, ele disputou a liderança. É isso. Aí depois ele teve que foi focar na jogar Copa do contra o Brasil. Boca na Bomboneira com 12 desfalques, com muitos problemas. E aí, o que isso acaba pegando? Transição defensiva. O Corinthians, no pós-perda de bola hoje, tentava fazer a pressão, a bola escapava. O Ituano foi muito bem nas tiradas de pressão. Sabe aquele negócio de 3, 4 jogadores pressionar o jogador com um toque, só tira e clareia a jogada? Então, tudo isso pega. Para mim, a minha preocupação com o elenco do Corinthians não é qualidade. Sempre foi uma questão física, de intensidade, de agressividade. E eu não falo porque é mais 30. Mas tem muito jogador... Tem jogador com acima de 30 anos que é ainda muito intenso, muito agressivo. Mas os jogadores mais 30 do Corinthians não são. Sim. Eles não eram nem com 25, com 28, entendeu? Então, acho que essa é uma questão. Questão de equilíbrio de elenco. O Corinthians, quando recupera a bola, também não é um time não é um time que tem um contra-ataque, por exemplo. Porque não tem jogadores realmente para conduzir essa bola rápido para o ataque. Nem o Roger Guedes? Ou só ele, né? Talvez ele, o Yuri também. O time... O Corinthians é um bom elenco, mas ele tem algumas coisinhas ali que você precisa ter. A entrada, o Rony mesmo, ele ganha a posição no meio de campo por conta dessa intensidade. Sim. Porque com bola, eu acho que ele melhorou muito com bola, inclusive. Mas assim, com tudo isso, era o time que a gente imaginava que poderia fazer frente ao Palmeiras. Tudo isso não justifica o que aconteceu hoje, fica muito claro. Hoje o Corinthians tinha que ter ganhado esse jogo. Acabou. Exato. Ninguém vai. Até porque se a gente for levantar todos esses pontos e colocar no Ituano, né? É isso. Aí não vai ter comparação mesmo, né, Fábio? Bruno, assim, é isso. Contra o Palmeiras, a gente veria o time ganhando ou perdendo com uma outra intensidade. Sim. Né? Entendendo o adversário que tinha pela frente, que ia ter que correr pra caramba, marcar pra caramba para conseguir vencer. E a gente veria talvez um outro Corinthians. É isso que está pegando mais. Eu também. Isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, eu acho que o Corinthians, como a gente falou, o Corinthians foi melhor, o Corinthians criou, mas a bola não entrou. Né? Então, assim, o Corinthians você vai falar, o Corinthians não criou nada no segundo tempo, o Corinthians, foi um time apático durante o jogo. Não, o Corinthians fez jogos piores do que o de hoje dentro da temporada e ganhou. É isso, é um vexame, a eliminação o Corinthians ganhou do São Paulo no Morumbi e jogou pior que hoje. Exatamente. Então, a eliminação é um vexame, mas o que o Corinthians produziu, principalmente no segundo tempo, é algo que produziu, né? O Zinho está discordando da gente, hein? De quem você está discordando, Zinho? De você. De mim? De você. Por quê? Eu não concordo que o Corinthians jogou pior contra o São Paulo do que hoje. Olha. Contra o São Paulo, ele jogou num modelo de jogo, baixando as linhas, explorando um contra-ataque, e teve o contra-ataque e matou no contra-ataque. Exatamente. Então ele teve uma intensidade de marcação, sabia que era um jogo diferente. Zinho, é que ele foi sufocado no segundo tempo, mas aí ele estava ligado. Se o Corinthians faz no primeiro tempo que ele fez hoje contra o São Paulo... contra o São Paulo, que tem qualidade. Zinho, se o Corinthians faz o primeiro tempo de hoje contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, ou contra o Flamengo, o Atlético Mineiro, ele toma três tabletadas na orelha. Nessa maneira como jogou. É que ele abre ali... Fábio, mas só para completar, contra o Palmeiras, o Corinthians fez um ótimo jogo. Sim.
Sim. Um ótimo jogo de intensidade, de pegada, de disputa. É isso. Posso até te falar que, de repente, teve um momento do jogo que foi melhor do que o Palmeiras. Sim, concordo. É o que a gente está falando, Zinho, porque contra o Palmeiras, o Corinthians tem a certeza de que é um time inferior no momento. Se ele não fizer isso, ele não vai ganhar o jogo. O Ituano fala, se a gente não correr pra caramba, aí se a gente não sair do de hoje, contra-ataque, Fábio. Aí vem a decepção de hoje. Então a gente vai chegar à Aí conclusão é a que minha ele decepção de menosprezou o hoje. Ituano? É isso? Ele menosprezou? Ou é menosprezo ou não é? Menosprezo, mas eu acho que não é. Eu não sei se a palavra é menosprezo, mas que no primeiro tempo o Corinthians entra em campo, quando olha para o adversário, olha para a Neoquímica lotada, ele entra e fala, bom, a gente vai ter que ganhar, lógico, o jogo é resolvido nos 90 minutos, mas a nossa chance de ganhar é muito grande. E ela pode acontecer em qualquer momento, sabe? E aí você foi dando arma para o adversário acreditar que era possível vencer, perder, mas de competir os 90 minutos. Então agora é o seguinte, isso também não é responsabilidade do Fernando Lázaro? Então, aí eu queria só pontuar uma coisa, o Fernando pode ter responsabilidade nisso. E com relação à falta do Renato Augusto, além da questão técnica, ele faz falta dentro do campo. Porque a leitura do Renato dentro do campo é uma leitura rápida. Ele corrige dentro do campo muito rápido. Então, assim, ele tenta corrigir no posicionamento, ele olha e fala, por exemplo, o Adson tá errado, fecha um pouquinho aqui. E quando ele percebe que tá meio fora do controle dele, ele busca o Fernando. Aí ele busca uma conversa, Fernando, a gente tem que corrigir essa situação. Então, assim, isso não é diminuir o Fernando Lázaro. É enaltecer o trabalho de um jogador e a experiência que o Renato tem. Então, hoje, o Corinthians no último jogo, eu até elogiei, porque eu falei, poxa, o Renato saiu e o Corinthians continuou criando, continuou tendo alternativas, continuou com intensidade. Não precisa do Renato técnico e líder e capitão e o treinador dentro do campo. E hoje o Corinthians precisou no primeiro tempo. O que pegou mesmo, assim, cara? Ó, eu não joguei bola profissionalmente, que nem o Fábio, que nem o Zinho. Mas conhece muito. Mas já tive ali e assim, e a gente vive a parada. Cara, jogo assim, você tem que entrar falando assim, não importa que é o Ituano, nós tem que matar os caras aqui hoje. Mas aí, lógico que eu tô falando num sentido... claro, mas a gente tem que entrar com 15 minutos isso aqui tem que estar resolvido. Vamos imaginar, por isso que eu quero saber de vocês se essa não é também função do Fernando Lázaro. Porque eu tô querendo imaginar o seguinte... Imagina como é que foi essa semana, o inferno que o Abel Ferreira fez na cabeça dos jogadores do Palmeiras que ia enfrentar o São Bernardo. Sim. Cara, o Abel, nesse sentido, é chato. Ele é mala. Ele deve ter feito um inferno a semana inteira. É isso. Será que essa era a função ou responsabilidade do Fernando? Talvez ele tenha feito também, não sei, mas não surtiu efeito. A gente não está no dia a dia. Não vou entrar no mérito no jogo do Palmeiras, não vou entrar nesse mérito. O Palmeiras venceu com mérito, o Palmeiras é um time qualificado, mas o Palmeiras, em algum momento, também achou que o jogo esteve. Que o jogo seria mais tranquilo. O Palmeiras só não fez um primeiro tempo calamitoso com isso. Exatamente. O Palmeiras teve momentos. Mas teve momentos menores no jogo. Mas ele tinha um adversário mais duro. Mas assim, um adversário no campeonato. Sim. Porque hoje, Bruno, o Ituano hoje, no jogo de hoje, ele foi um time muito inteligente. Parece que o Ituano hoje foi o Ituano que a gente estava falando do ano passado. Foi um time que sabia que tinha que marcar e sair no contra-ataque. Fez isso muito bem no primeiro tempo. Entendeu que é lógico, o Corinthians faz o gol no final do primeiro tempo, os caras falam, os caras vão vir que nem um caminhão em cima da gente. Então aí, vamos mudar, aí no intervalo, vamos mudar um pouquinho. Vamos se fechar até mais do que a gente estava fechado. E aí tentar no contra-ataque. Não conseguiu. Mas na marcação... No posicionamento defensivo, foi um time que jogou o jogo da forma que tinha que jogar. O jogo da vida. O jogo da vida. O volante, acho que é Marcelo, que sai no primeiro tempo. Sim. Ele sai pé da vida chorando. Porque ele teve uma contusão. Ele teve uma contusão muscular, que ele não tem culpa nenhuma. Inclusive, boa recuperação pra ele, que tem campeonato ainda, né, pô? É verdade. Sabe? Agora não pode, né? Diante tudo que a gente falou, assim, inclusive falou, não pode. E aí o que eu falava, é isso. Não podia Se você entra com a guarda baixa num jogo desse, pô, a gente tá falando do outro lado de jogadores que alguns deles vai acabar o campeonato, eles não têm contrato. Exatamente. A gente está falando de pagar as contas, de levar comida para casa. Porque assim, a gente vê o futebol como um negócio, maravilhoso e tal. É isso, pouca gente ganha muito e muita gente ganha pouco. E aí você entra nessa de, aqui as coisas vão acontecer naturalmente. É o que eu falo, se eu fosse treinador um dia, eu falava, mano, dentro de casa, principalmente, é pau nos caras desde o começo. Não interessa se é o Ituano, se é o Leverkusen, se é o Flamengo. Você tem que ir dentro, cara. E aí isso não aconteceu. E aí, do outro lado, você tem um time que os caras estão jogando a vida, literalmente.
E sem peso nenhum, e sem peso nenhum, franco atirador, organizado, acho que é importante também. Exato. Não é só uma questão de vontade. Não. Às vezes, tem muito time que corre pra caramba e corre errado. Sai o primeiro gol, eles já tinham tido 2 chances. É isso, porque esse papo de falta raça também... E outra, né, Renato? Eu acho que às vezes a raça é time que tá correndo errado também. Exato. Entendeu? Quando logo que o Corinthians faz o gol... Depois, a primeira chance, a primeira boa jogada é do Ituano de novo. Também. O que mostra essa organização. Claro que sim, claro que sim. Dele. Ô, Zinho, vamos ver uma tela do Renato? Porque o Fábio Luciano estava comentando, então, da ausência do Renato, né? E a gente destacava, nesse começo de ano, a gente até discutia se era o melhor jogador aqui, né? Que fazia o melhor início de ano aqui no Brasil, ou se era o Veiga, ou se era o Galopo, ou o Soares, ou o Léo Pelé, ou o Cano, sei lá quem mais. Aí é o seguinte, com o Renato, 9 jogos, sem o Renato, 4. Com o Renato, o aproveitamento de quase 80%. Sem o Renato, 16%. E olha a média de gols marcados. Caramba, é tudo isso assim que o Renato representa? Olhando nos números assim, fica mais explícito isso, né? Agora, a gente analisando os jogos do Corinthians com ele em campo, a gente vê uma qualidade, uma organização, uma liderança muito grande, como o Fábio Luciano falou, a leitura dele de jogo. Os atletas, né, do Corinthians olham para ele e enxergam nele um líder, aquele líder positivo, aquele cara que às vezes não precisa nem falar muito, né? Sim. Mas ele em campo, com as atitudes, contagia os outros. Dá para perceber isso. Claro que a maioria dos jogos é dentro da arena do Corinthians, que o Corinthians é muito forte, e eu vou bater nessa tecla. Por isso a minha decepção com a desclassificação hoje, né? Vexame, porque não coloco só na ausência do Renato, ainda concordando com os companheiros. Ele é o craque do time, ele é o líder, ele é o treinador dentro do campo também, máximo de respeito, admiração pelo atleta, pelo profissional que ele é, mas não é uma desculpa para ter perdido para o Ituano em casa. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu elogio e reconheço tudo que ele representa para o time, mas não coloco só nesse sentido a derrota hoje. A derrota não é desclassificação. Sim, perfeito. Vocês acham que dá para relacionar? Com o Renato teria sido diferente em qual ponto? Não. Cara, não serve nem de argumento. O Corinthians é diferente com o Renato, ponto. Uhum. O Corinthians é um time melhor com o Renato Augusto. O que qualquer clube do Brasil que tivesse o Renato Augusto. A minha questão do jogo em si tem primeiro a questão da mudança, né? Porque sem o Renato, você põe o Paulinho, e assim, não estou nem comparando o tamanho de jogadores. O Paulinho pro Corinthians é tão grande como o Renato. É questão de característica. Muda muito. Tanto que o jogo fica mais no Juliano, e para mim o Juliano fez um segundo tempo bom, assim como o time. Agora, para mim, a questão do Renato é assim, a gente está falando de um jogador de 35 anos, gente. Não dá para ficar pensando em Renato Augusto a vida inteira e não ter vida sem o Renato Augusto. E isso já faz tempo. A temporada passada era a mesma coisa. Sim. Falo de novo, é a mesma barbaridade.